Então tá, aqui é só para mostrar um pouco do caminho do líquido, né? Desde a produção do sistema nervoso central até atingir o espaço subaracnoide, né? Que é onde o líquido fica. Então a gente vai ter dois ventrículos laterais, essa imagem fica bem legal para entender, tá? E os ventrículos laterais, eles drenam para o terceiro ventrículo através do forame interventricular, que está marcado aí, tá? E o terceiro ventrículo, para chegar até o quarto ventrículo, ele passa pelo aqueduto cerebral, que é aquela estrutura que tem dentro do tronco encefálico. Tá? Então, só para revisar, os ventrículos laterais vão passar o líquido para o terceiro ventrículo a partir do forame interventricular. E do terceiro ventrículo vai atravessar para o quarto ventrículo por meio do aqueduto cerebral. Se alguém tiver nenhuma dúvida aí, eu vou passando, tá? Só avisar se tiver dúvida. E aqui do quarto ventrículo, pessoal, que aqui ele vai ter dois recessos laterais, que vai escoar o líquor, e um recesso mediano para entrar no espaço subaracnoide. E essa imagem aqui fica legal para entender, porque o líquor é produzido aqui, atravessa o forame interventricular, chega ao terceiro ventrículo, atravessa o aqueduto cerebral para ir para o quarto ventrículo. Aqui a gente tem o recesso mediano e o recesso lateral bem aqui, essa boquinha, e chega no espaço subaracnoide, que vai banhar todo o sistema nervoso central. Alguma dúvida até aqui? Não, tá perfeito. Show de bola, então. Essa aqui é outra coisa que eu vi na aula teórica de vocês e eu acho importante, tá? Essa imagem aqui representa um pouco do que eu vou falar agora, que são as áreas cerebrais, sendo primária, secundária ou terciária. A área em rosa são as áreas primárias do nosso córtex, tanto aqui como aqui, tá? Quais são essas duas áreas aqui que está em rosa? É o giro pré e pós-central, que vocês precisam saber que a área motora primária, o giro pré-central, e o giro pós-central é a área somestésica primária. Então, repetindo, a gente vai ter o giro pré-central, o giro pós-central, e esses são, giro pré-central, área motora primária, e giro pós-central, área somestésica primária, tá? Então, toda a área primária, ela vai receber ou disparar informações. No caso de receber, vão ser as informações sensitivas do giro pós-central, como eu falei, ou disparar informações. Que, por exemplo, giro pré-central, quando ele quer realizar uma atividade de motricidade voluntária. Ele vai disparar informações. A área secundária, pessoal, por sua vez, ela atribui significados recebidos da área primária. A área secundária ela vai atribuir significados vindos da área primária. E aqui o que é importante, pessoal? Aqui você, vamos dizer assim, você processa o que você está vendo. Então, uma lesão de uma área secundária vai causar as afasias que o Júlio gosta de falar. Por exemplo, a afasia de Broca ou a afasia de Wernicke. Entendo, a pessoa que tem uma lesão de área secundária, ela vai, como eu posso falar, ela vai ter o estímulo, ela vai estar vendo, mas ela não vai estar conseguindo processar aquele estímulo. Por exemplo, quando a pessoa tem uma lesão, uma afasia de Broca ou afasia de expressão, ela entende tudo, ela na mente dela consegue te responder até, mas ela não consegue elaborar a atividade de falar, que é a expressão. Ao passo que a afasia de Wernicke ou afasia de recepção, a pessoa está tendo o estímulo. Ela está ouvindo a pessoa falar, mas tudo que a pessoa está falando para ela, ela não consegue entender nada, porque ela não está conseguindo decodificar essas informações que estão vindo. Ela recebe o estímulo, ela está escutando aquilo, mas ela não consegue interpretar o que ela está escutando. Essa é a afasia de Wernicke, tá? E a área terciária, por sua vez, ela vai juntar as informações, por exemplo, ela vai juntar um estímulo que ela recebeu para elaborar uma decisão e tomar uma decisão que é, por exemplo, uma motricidade voluntária.
tá bem? Então, só recapitulando. Eu falei que a área primária do córtex cerebral é uma área que recebe informações, por exemplo, o giro pós-central, que recebe informações sensitivas, ou é uma área que dispara informações, que é o giro pré-central, como um exemplo, né, que vai fazer a nossa motricidade voluntária. As áreas secundárias, eu expliquei que ela atribui significados advindos da área primária. E uma lesão de áreas secundárias produz afasias. E eu destaquei aqui a afasia de Broca, que é a de expressão, a pessoa não consegue expressar a linguagem, e a afasia de Wernicke, que é a afasia de recepção. A pessoa consegue escutar todo mundo, ela está tendo estímulo, porém ela não consegue interpretar esse estímulo. E a área terciária é como se fosse uma ponte entre a área secundária, por exemplo, sensitiva, para a área secundária motora, que ela vai juntar as informações e tomar uma decisão. E toma é foda, mas tá escrito aqui errado, viu, pessoal? Mas foi erro de digitação, mas vocês entenderam, né? Tá dando certo aí? Posso passar? Porque esses conceitos às vezes é um pouco difícil. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então eu vou passar. Aqui, pessoal, já terminou praticamente, mas eu vou mostrar um pouco dos giros e sulcos, mas aqui é só algumas funções que eu achei importante, eu acabei colocando. Por exemplo, giro pré-central, eu falei que é a área motora primária. Isso aqui não é tão Caio, importante, mas... estão Oi? pedindo para tu repetir a terceira área. Tá bem. O que eu falei? A área terciária, ela vai juntar informações e vai tomar uma decisão. A área terciária é, por exemplo, geralmente são áreas que vão receber, vamos supor, um estímulo de uma área secundária sensitiva e vai mandar para uma área secundária motora. Ela vai estar sendo a ponte entre a sensibilidade e a motricidade. Por exemplo, vai estar chegando um estímulo para mim de, enfim, algum estímulo sensitivo, ela vai juntar essa informação e com isso ela vai tomar alguma decisão. E aí ela faz a ponte da sensibilidade para, por exemplo, a motricidade, que aí você vai poder estar tomando uma decisão a partir disso. Então, a área secundária é como se fosse uma ponte, entendeu? Ela junta informações e, com isso, o nosso cérebro faz uma tomada de decisão. Tudo bem? Consegui tirar tua dúvida, Raquel? Show. Então, aqui, voltando, né, só algumas funções, mas eu vou explicar direitinho quando eu estiver mostrando os giros e sulcos, que, assim, eu não sei se é tão importante isso para a prova de vocês. O Júlio chegou a comentar as funções? Não, ele deu mais a parte de anatomia prática mesmo. Então tá, eu vou então passar essa parte, eu vou chegar mais na parte de mostrar a anatomia, tá bem? Aqui, pessoal, é só uma foto. Essa foto que é bem legal para vocês estarem estudando. Que esse aqui vai ter todos os núcleos da base em uma foto só, tá? Eu sei que o Júlio ele não falou na teórica e nem na prática, eu não sei porque que ele fez isso, mas enfim, ele falou que os monitores iam falar. Vocês preferem que eu comece falando de núcleos da base ou vou primeiro para telencéfalo? Pode falar. Tá bem, então eu vou começar aqui com núcleos da base. Pessoal, o que são os núcleos da base? Eles são substância cinzenta mergulhada em substância branca. O que foi isso que eu acabei de falar? Substância cinzenta é o córtex do nosso cérebro, que é como se fosse, vamos dizer assim, a casca. Ela é a região mais externa, o córtex. É substância cinzenta. O miolo do cérebro, vamos dizer assim, é substância branca. São axônios de neurônios. E dentro dessa substância branca, a gente vai ter outras substâncias cinzentas, que são os núcleos da base. Os núcleos da base, pessoal, eles têm funções mais automatizadas e, como é que se diz? E funções de criação de hábitos. Porque
toda estrutura que é subcortical, que está abaixo do córtex cerebral, vão exercer funções automáticas, vamos dizer assim. Então, os núcleos da base, pessoal, são essas substâncias mais escuras que estão aqui. E eu vou falar cada um deles para vocês. Esse aqui mais no meio, pessoal, é o tálamo. Primeira estrutura que eu estou pontuando aqui, tálamo. Esse aqui mais à frente, pessoal, é a cabeça do núcleo caudado. E esse aqui mais da lateral é o núcleo lentiforme. Então, eu falei até agora de tálamo. Só para dizer, né? Aqui é anterior e aqui é posterior. Então, tálamo, cabeça do núcleo caudado e núcleo lentiforme. Quem já estudou aí pelo NET vai ver que o núcleo lentiforme é formado por duas outras estruturas que a gente não consegue diferenciar aqui na prática, porque não tem como dividir aqui. Não tem como eu falar o que é um e o que é outro. Mas qual que são essas duas estruturas? O núcleo lentiforme é formado por dois globos pálidos e um putamen. Vou até mostrar aqui para vocês, nesse NET que eu tenho aqui no computador, dá para ver aqui, ó. Aqui a gente vê os globos pálidos e o putamen, que é essa mais da lateral. Juntos, eles formam o núcleo lentiforme. Mas é só para situar vocês. Então, até agora, o que eu falei? Tálamo, primeira estrutura. Segunda estrutura, cabeça do núcleo caudado. E terceira estrutura, núcleo lentiforme. Tá? Pode cair na prova prática de vocês. Dando continuidade, pessoal, se ninguém tiver dúvida, pode falar aí, se tiver dúvida, viu? Que eu paro a aula na hora. Mas eu vou continuar aqui. Separando os núcleos da base, a gente vai ter essa parte aqui mais branquiçada, que é a substância branca mesmo, que vai estar passando o trato piramidal. Que isso aqui é chamado de cápsula interna. E ela vai ter 3 partes. Essa parte mais à frente é o ramo anterior da cápsula interna. Essa parte mais de trás aqui é o ramo posterior da cápsula interna. E esta parte bem aqui, que é onde faz a curva, é o joelho da cápsula interna. Então, repetindo, a gente tem cápsula interna com ramo anterior, ramo posterior e joelho. Seguindo aqui, pessoal, eu vou mostrar no NET, tá? Porque aqui é um pouco difícil de ver o que eu vou falar agora. Mas a gente vai ter mais algumas estruturas. Só mais 3. Eu não falei aqui, mas esse aqui é outro núcleo da base, tá? Que é o claustrum, que é só uma linhazinha. Claustrum. E aqui a gente vai ter uma estrutura mais externa e mais interna a ele. A mais interna é outra cápsula. Se a gente tem a cápsula interna, que é essa aqui, a gente vai ter a cápsula externa, que está entre o claustro e o núcleo lentiforme. Essa branquinha aqui. E a parte mais externa do claustro é chamada de cápsula extrema. Tá? Então, repetindo, a gente vai ter o claustro, que é essa linhazinha aqui, a cápsula externa, que é essa aqui, entre o claustro e o núcleo lentiforme. E aqui, a gente vai ter a cápsula extrema. Deu certo aí, pessoal? Todo mundo tiver entendido, eu vou seguir para a aula de telencéfalo. Pode ser? Pode sim. Show. Pode só mostrar o núcleo lentiforme de novo, por favor. Tá. Eu só falei, aqui na imagem, dá para ver o núcleo lentiforme, que é esse. Ó. Esse aqui, ó. Que tá o alfinete azul. Esse bem aqui. Eu só falei que o núcleo lentiforme ele é formado por 2 globos pálidos e um putamen. Mas na prática a gente não consegue diferenciar. Isso aí é só questão nível teórico mesmo, tá? Deu certo aí? Deu, obrigado. Nada. Vou passar então. Pessoal, vou estar usando aqui essa ferramenta que é
a gente fez na minha iniciação científica com o Jonatas, que a gente tem algumas peças anatômicas em 3D. Aí eu vou usar aqui para a gente conseguir dar aula, tá? Primeiro, pessoal, eu vou falar aqui de todos os giros e sulcos importantes, mas eu vou separar a aula por partes, né? Primeiro a gente vai estar falando dos giros do lobo frontal, depois a gente vai falar dos giros do lobo parietal não, temporal, depois parietal, e aí eu mudo de visão, tá bem? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, lobo parietal, que é esse bem aqui, ó. Parietal não. Frontal. Ai, meu Deus do céu. Lobo frontal, que é esse aqui, pessoal. Todo esse aqui. Tá? Antes de falar dele, eu vou só falar do sulco central. Que muita gente tem dificuldade de achar o sulco central. Pessoal, o sulco central, ele vai ser esse sulco aqui, que ele não vai ter conexão com nenhum outro sulco, tá? Então, ele é esse aqui, ó. Aqui fica fácil de ver, né? Porque tá marcadinho. Mas, enfim, se eu girar para o outro lado, a gente consegue identificar facilmente o sulco central nessa outra face que não tá marcado, né? Qual que é o sulco que vai ser o central? É o sulco que não tem conexão com nenhum outro sulco. Se for esse aqui, ó, poxa, ele tem conexão com esse aqui, então já não é. Se fosse, por exemplo, esse aqui, ó, vixe, já não é, porque ele tem conexão desse. Então, pessoal, só pode ser esse aqui, ó. É fácil de achar. Ó, sulco central, tá? Então, partindo do sulco central, a gente vai ter as duas primeiras estruturas, que é o giro pré e pós-central, a partir do sulco central. Então, o que eu falei até agora? A gente tem o sulco central, que é o sulco que não se conecta com nenhum outro sulco. À frente dele, a gente tem o giro pré-central e o giro pós-central. E cada um desses vai ter outros sulcos, que é o sulco pré-central, sulco pré-central e sulco pós-central. Deu para entender aí, pessoal? Tá muito rápido ou quero que eu repita? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, só para recapitular. Sulco central, giro pré-central e giro pós-central. Cada um com seus sulcos. Sulco pré-central e sulco pós-central. Aí eu vou começar a falar de lobo frontal. O que a gente tem de lobo frontal, pessoal? Lobo frontal, a gente vai ter 3 giros e 2 sulcos. Quais são esses? Giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, separados por sulco frontal inferior e sulco frontal superior. Tá bem? Peraí, deixa eu só... Ó, bem assim, pessoal. Tá? Então, de lobo frontal, a gente tem giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, separados pelos sulcos. Sulco frontal superior e sulco frontal inferior. Tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou estar passando. Isso aqui, eu não queria falar para vocês, mas tenho que falar, né? Porque isso aqui cai, que são as partes do giro frontal inferior. A gente vai ter 3 partes. Eu vou dar uma dica aqui, pessoal, para vocês tentarem localizar aqui. Peraí. O giro frontal inferior é esse aqui, tá? Ele vai formar como se fosse um M, ó. Que são as 3 partes dele. Essa parte mais anterior é a parte orbital. Essa parte aqui que faz a curvinha é a parte triangular. E essa outra perninha do M, que eu falei, né, do M, parte opercular. Tá bem? Deu certo enxergar as 3 estruturas, as 3 partes do giro frontal inferior?
Deu sim, Caio. Show de bola, então eu vou passar. Tá? Dando continuidade, pessoal, eu falei do sulco central, né? Que é esse aqui. E a gente também tem o sulco lateral. Sendo que o sulco lateral ele vai ter 3 ramos, né? Também é chato isso aqui, mas eu tenho que falar. O sulco lateral vai ser esse aqui. E ele vai dar um ramo anterior, que é chamado de ramo anterior do sulco central, que vai aqui para aquela parte orbital. E a gente também vai ter o ramo ascendente do sulco lateral. E o ramo posterior, que é o próprio sulco lateral, porque o ramo posterior é como se fosse aqui, ó, indo para trás, que é o próprio sulco lateral, né? Então, vocês não precisam fazer essa diferenciação na hora da prova. Apenas da parte do ramo anterior e do ramo ascendente, tá? Então, o que eu falei até agora, pessoal? Que a gente vai ter o sulco lateral, que vai ter 3 ramos, que é o ramo anterior do sulco lateral, o ramo ascendente, que é esse aqui, e o ramo posterior, que é o próprio sulco lateral, tá? Continuando, pessoal, vou falar agora de lobo temporal. O lobo temporal, assim como o lobo frontal, ele vai ter 3 giros e 2 sulcos. Quais são esses? Giro temporal superior, giro temporal médio, e esse aqui que está bem discreto, giro temporal inferior, separados por 2 sulcos. Sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Tá bem? Só isso. Falando agora de... Ah, não, tem mais alguma coisa importante para eu falar para vocês. Duas partes que são importantes. O giro temporal superior, ele vai se continuar aqui, pessoal. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar uma subida. Essa subida aqui é chamada de giro supramarginal, que é a continuação do giro temporal superior. E o giro